Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 30 minutos e o assunto agora é economia. Mudança de governo, clima, bolsa de valores, poder de consumo, tudo isso afeta a economia do Brasil e do mundo e, consequentemente, o nosso bolso. Por isso, hoje nós recebemos o economista José Jamil Adom para conversar com a gente sobre o que esperar para 2023. Então, muito bom dia para você, Jamil. Seja muito bem-vindo ao Manhã Diversa em 2023, porque em 2022 você esteve aqui bastante para conversar com a gente. 2023 é a primeira vez, então feliz ano novo para você. Feliz ano novo, obrigado. Realmente nós fechamos o ano passado, né, comentamos economia, e com certeza esse ano a gente vai ter muito assunto no decorrer do ano ainda. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que tenhamos notícias boas para falar aí em 2023. Vamos começar então falando aí sobre essa questão da expectativa para 2023, né? Que ainda é de preocupação em vários setores. Muito disso tem relação aí com crise internacional? Bom, vamos lá. Com certeza alguns eventos, né, que ocorrem em outros países, ele tem uma influência, né, no que se refere ao Brasil. Você tem ainda a questão da crise com a Rússia e a Ucrânia, que não foi ainda solucionada de forma, né, tem afetado países da Europa. Você tem ainda uma questão instável, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, né? Ainda não há entre o próprio Congresso, vamos dizer assim, os parlamentares, uma divisão muito grande entre democratas e republicanos. Então, todos esses eventos, eles afetam. E a América Latina também, você vê a Argentina, por incrível que pareça, o Peru faz parte, ou seja, alguns países da América Latina também passando por questões que, somadas, realmente elas vão afetar aqui, né? Afeta o Brasil. Bom dia para você, Jamil. Obrigado. E quanto às altas taxas de juros, assim, quando a gente analisa ali já a questão do mercado interno, qual que é a influência? Bom, segundo a gente tem visto, né, das agências, né, uma possibilidade, uma tendência delas abaixarem, né? Então, por exemplo, no que tange a isso, a perspectiva é de terminar o ano hoje, né, vamos dizer assim, na faixa de 12%, que é a taxa Selic, que é a taxa que rege todo o mercado, né, toda a nossa questão econômica, vamos dizer assim. E aí, 2023, além da entrada de um novo ano, nós também tivemos aí troca de governo, né, aqui no Brasil, e essa mudança no cenário político. O que as medidas econômicas aí adotadas pelo novo governo podem também influenciar nesse cenário econômico? Bom, vamos lá. A primeira questão são as medidas tentar tirar vamos dizer assim, essa sensação econômica de nós consumidores, né? Então, assim, a questão da inflação, né, um processo inflacionário, porque é ele que corrói os salários, diminui o poder de compra e dá uma sensação muito grande. A questão, depois de tudo, é a questão da dívida, né? As famílias estão endividadas, parece que vai ter um processo nos políticos de tentar auxiliar essas famílias a recuperar o seu poder de compra. A informalidade, né? Porque o nível de desemprego, da informalidade, desculpa, ainda é alto. Então, uma pessoa na informalidade, ela fica insegura, ela não tem como pegar um financiamento, comprar um imóvel e assim por diante. E uma coisa que também tem, né, em cima disso é a questão da sensação da pessoa que está no processo de subtrabalho, né? Ou seja, ou ela está trabalhando menos e ganhando menos, ou trabalhando muito ainda e ganhando, né, o que não devia, no aumento, por todas as reformas que foram feitas. Então, enquanto a gente acompanha aí, por exemplo, outros países diminuindo carga horária, para as pessoas terem mais um dia ou mais horas para ela e para a família, vamos dizer assim, está incipiente no Brasil, já tem começado isso, essa diminuição para diminuir essa sensação, vamos dizer assim, econômica desses 4 fatores, pelo menos, né? E o que a gente tem visto, pelo menos da nova equipe econômica, pelo menos, uma diversidade de conversas, de conceitos de economia, não só do que a gente vê lá atrás, né? De neoliberalismo, de comunismo, de socialismo, mas a questão monetária da moeda, né? Você tem economistas do Plano Real, né, auxiliando. Um deles é o André Lara Rezende, que vem com, né, só para as pessoas entenderem, teoria monetária moderna, ou seja, enquanto lá atrás falava que emissão de moeda geraria inflação, ele já coloca em outro patamar, inclusive usado por uma parte de uma ala democrata nos Estados Unidos, quanto tange que é meio ambiente e projetos sociais. Então, quando se refere a isso, há uma teoria nesse sentido de que o risco fiscal não existe,
né? Lógico, com todos os limites de gasto, mas são coisas novas, vamos dizer assim, né? Que estão entrando nessa equipe econômica, nessa transição, que já deixa talvez uma perspectiva melhor. Você pode ver nisso, são já conversas com países bilaterais, com blocos econômicos, retorno de alguns investimentos, inclusive no que tange a questão da Amazônia, né, investimentos exclusivos para lá, que, querendo ou não, já são recursos, né, que geram emprego, que geram alguma coisa nesse sentido. E, Jamil, qual o impacto da redução da expectativa de investimento dos empresários, assim, de uma maneira geral, quando a gente fala no caso da atividade industrial? Bom, o que eu tenho também colocado, assistido, né, os novos ministros, de uma forma do planejamento, do próprio ministro do Haddad e outros, é que há uma linha com a nova direção em que o Brasil parar de ser também simplesmente exportador de commodity. Né? A gente precisa ter uma abertura, produzir formar produtos de valor agregado maiores, ou seja, o manufaturado. O Brasil precisa ser exportador disso, não só de matéria-prima, que não tem valor nenhum agregado. Então, quer dizer, o discurso, a princípio, é um discurso que talvez daria para tranquilizar o mercado, inclusive com o investimento do Banco BNDES e outros, para fomentar, né, a produção. O Brasil para de ser simplesmente um exportador de commodities, porque a exportação de commodities ela beneficia só a quem está vendendo e ela não traz, assim, vamos dizer, desculpa, exportando. E na questão industrial, que tem produtos de maior valor agregado, é preciso investir nisso. Então ele pega desde a base, com o empreendedorismo básico, de raiz, vamos dizer assim, lá embaixo, como microempreendedores, desde padarias e outros, né? Até a questão de industrialização maior, que é uma produção de produtos com maior valor agregado. E para tirar uma sensação de incerteza, né? Bom, assim, o que a gente também tem acompanhado tudo, a própria questão de incerteza, voltando um pouquinho atrás, ela começa quando você começa já, o Brasil já tem uma recuperação da sua imagem lá fora, né? Já tem viagens marcadas para os Estados Unidos, que é um dos nossos maiores parceiros, para a Argentina, que é o nosso maior parceiro comercial, e a questão de quando você, né, e lá fora, o BRICS, né? Essas reuniões para tentar melhorar esse relacionamento Brasil com o exterior. E fora na questão das visitas que estão esperando também vir ao Brasil, fazer todos os seus processos e reunir para melhorar essa imagem do Brasil lá fora. E quais setores? Já é possível a gente, talvez, fazer uma previsão aí de quais setores vão ser os mais beneficiados em 2023 nessa questão econômica? Bom, esses setores, algum deles, pelo menos, depende muito do mercado externo, que é da mineração e outros, né? Ou seja, como é um Brasil, como eu falei, commodities, depende do aquecimento muito externo. Mas internamente estão apostando muito no setor da construção civil, né? Do incentivo maior ao projeto que existia já Minha Casa Minha Vida, né? Inclusive ampliando a planta, assim, né? A metragem, vamos dizer assim, e eu acho que é um dos setores mais privilegiados. Alguns outros que o Brasil poderia estar fazendo em questão da produção de veículos, está dependendo muito de algumas coisas lá de fora, né? Como chips e outros que estão tendo pouca oferta por crises econômicas lá fora também, né? Então, depende muito do Brasil. Mas o principal que nós temos visto realmente seria o que sempre ocorreu no Brasil, que é um dos primeiros a ser socorrido, seria o da construção civil. Porque ele é de alto valor agregado, você coloca ali areia, brita, vidro, ferragens, né? Então, quer dizer, é um setor fundamental sempre foi baseado nele, né, para começar uma recuperação do Brasil, e é um dos primeiros que a gente já visto como seria um deles começar a sua recuperação. E considerando, né, a desaceleração da economia mundial, alto endividamento, né, das famílias e ainda a manutenção da taxa de juros em patamar elevado, isso tudo deve reduzir o consumo de bens, Jamil? Bom, vamos lá. A expectativa, para você ter uma ideia, quando a gente vamos lá um pouquinho sobre bloco, né? Você vê, por exemplo, na América Latina, Paraguai e Uruguai com perspectivas maiores de PIB, né? Fica o Brasil com 1%, a Argentina com 2% e os outros com 4,3% e 3,6%. Né? Então o Brasil, dentro desse, é que tem a menor perspectiva. E do NAFTA, que você pega aí México, Estados Unidos e Canadá,
Você vê os Estados Unidos igualando com a gente com 1%, né? Você vê depois o México com 1,2% e o Canadá com 1,5%. Também é um bloco importante, porque tem os Estados Unidos também com um patamar não muito satisfatório, que é de 1,2% em média. O G20, né, são um grupo dos maiores países, há uma perspectiva aí de, no máximo, uma média de ser 3%. Você vê países negativos, por exemplo, como uma perspectiva como a Alemanha, que é o carro-chefe europeu, vamos dizer assim, é negativo. O que acontece é que esses países, de uma forma geral, vamos dizer da Europa, desculpa, eles passam muito assim a questão do fornecimento de gás da Rússia, né? Então, quer dizer, então para eles recuperar depende de uma solução da crise, você ter inflação nesses países devido ao aumento do, né, do gás, do preço do gás, inflação. Isso aí você vai no que tange na cozinha, porque você começa também as comidas, né, no processo de cozinhar, fica tudo mais caro. Então, no geral, a gente tem uma perspectiva, assim, hoje, que há um crescimento muito pequeno para o mundo ano que vem. Mas isso não quer dizer que o Brasil não tenha que fazer a sua lição de casa. Ou seja, como eu falei anteriormente, recuperar o poder aquisitivo das pessoas, gerar emprego e renda, um discurso também no que a questão de ciência, tecnologia, inovação, é o que nós verificamos em países, por exemplo, igual a Coreia do Sul, que era antes do Brasil e hoje está acima do Brasil em relação à renda per capita, ou seja, o maior poder aquisitivo que o Brasil, e investir exatamente nisso. Desde a base, desde a educação, as crianças tendo entusiasmo de aprender ciência, tecnologia, e ela já vai para a graduação nas suas universidades com autoconhecimento nesse sentido. Ou seja, você tem educação e saúde. A educação porque ela vai gerar aí melhor qualidade das pessoas tomar decisões, né, com a presidade, melhorar raciocínio e outro. E a saúde, a partir do momento que a pessoa fica doente, a empresa tem um custo maior, não só, né, tanto para o Estado, porque às vezes tem que manter ela depois de um certo tempo, e para a própria empresa, porque você está custeando uma pessoa que não pode trabalhar e outra que está ficando no lugar dela para poder cumprir o horário, vamos dizer assim, as tarefas dela. Então são dois fundamentos principais, que é educação e saúde, e que são, né, não só no caso da Coreia do Sul, como os países como Noruega e outros, né, que tem na educação também a forte alavanca, vamos dizer assim, para o crescimento econômico. Dada essa fragilidade das condições econômicas mundiais, qualquer nova situação aí adversa, seja inflação mais alta do que o esperado, aumentos abruptos nas taxas de juros, ressurgimento de pandemia ou qualquer escalada de tensão geopolítica, isso pode estimular uma certa recessão para a economia global? Bom, alguns especialistas, né, inclusive no que se refere na Europa, apontam como uma possível entrada de recessão global, né? Mas eu ainda prefiro achar que o Brasil deve fazer seu trabalho de casa, né? Cuidar da economia doméstica, porque cuidando também os efeitos externos são menores, né? Então, você viu em outros governos do próprio atual, né, vamos dizer assim, com altas reservas, né, de moeda, então isso ajuda também, porque no momento você pega essa reserva e consegue utilizar no mercado. O que acontece hoje, isso é uma questão até que parece geral que a gente vê nisso, né? Como eu falei, há uma divisão muito grande nos Estados Unidos, entre os dois partidos, maiores partidos, se é que não são só os dois, que isso também acaba influenciando, né, na economia. A economia e a política não andam separados, né? E o mercado, para você ter confiabilidade, o mercado também precisa de estabilidade nos dois sentidos, né? Desculpa falar um pouquinho teórico das coisas, mas você vê aí colegas economistas ganhando prêmio nessa área e falando da questão da importância das instituições consolidadas, né, fortes. Isso hoje a gente verifica, né, em diversos lugares. A China parece que agora, com a abertura maior, uma nova recuperação, vamos dizer assim, do processo da Covid, começa a reabrir de novo, há uma tendência de ser melhor o PIB dela do que ano passado. Então, quer dizer, você falar hoje, a nível econômico, de uma recessão um ano antes, eu acho assim, muito exagerado, né? Como se você estivesse quase adivinhando, e a economia você não tem como. Eu acho que ela tem que ser passo a passo, com certeza fatores externos que você não controla, como uma guerra, uma crise, né, como foi a pandemia, você não controla, você tem que estar preparado,
ou reagir rápido a ela, mas com certeza, dentro da sua pergunta, esses fatores externos, ele influencia dentro de uma economia. Mas o principal seria realmente uma maior estabilidade política e econômica, não só aqui, como verificado em outros países também, né? Que a gente percebe lá, para ajudar de uma forma global essa questão. E qual que a gente pode ver aí como perspectiva, falando agora especificamente das economias emergentes e em desenvolvimento? Bom, vamos lá. A gente já citou um pouquinho do bloco Mercosul, né? Pelo que a gente tem visto assim também, não é um crescimento tão alto, né? Você vê 2% Argentina, 1% Brasil. O que assim, parece, pelo que está hoje, melhores, talvez até que, né, Canadá, Estados Unidos e México, que estão no mesmo patamar de Brasil e Argentina, ou seja, Paraguai e Uruguai com uma perspectiva maior, né? Mas assim, o que a gente percebe são as maiores em processo lento, né? Vamos dizer assim, a própria Alemanha, que eu falei que é carro-chefe, uma perspectiva de negativo, né? A China, eu acho que precisa crescer um pouquinho mais, tomara que cresça um pouquinho mais para impulsionar. Então, quer dizer, as emergentes, que são mais sacrificadas, né, pelo próprio nome que diz, depende das maiores também para ter né, a sua forma de crescer também, vai depender muito dos fatores externos, né, do crescimento europeu, do G20, para elas estarem indo atrás. Mas, assim, a princípio, pelo menos na América Latina, foi o que eu falei. O Paraguai e o Uruguai se vê, a princípio, numa situação melhor dentro do bloco Mercosul que Argentina e Brasil. E fazendo uma análise da maneira como as coisas têm se organizado, como você acredita que educação e saúde vão ser afetadas economicamente nesse novo ano? Bom, a questão da educação, você tem uma prova que chama PISA, né, que é uma prova que mede conhecimento da questão internacional. As nações que estão melhores, vamos dizer assim, nesse processo, têm feito uma reformulação muito grande na educação, né, e têm colhido seus frutos, né? Porque, como eu coloquei anteriormente, a partir do momento que você tem uma abertura, uma reformulação, né? Você tem uma questão hoje de TI, de tecnologia, de redes sociais, então não são mais aquela forma de avaliação que a gente tinha antes, né? Então esses países têm uma tendência melhor. O próprio Portugal, que investiu em educação, tem uma recuperação melhor, né, na sua economia no que se refere a isso. E a saúde é a mesma questão, vamos dizer assim, né? É um povo que não pode ser subnutrido, não pode estar passando falta de alimentos, de se ter as refeições diariamente, enfraquecido um organismo, ele afeta com certeza no seu desempenho. Então são duas coisas, né? Falta de saúde e alimentação, que vai, vamos dizer assim, né, friamente falando, vai acarretar numa performance de uma pessoa, de um profissional. Então são os dois fatores básicos para mim, do que eu vejo, os países que se cresceram, que investiram nisso, que conseguiram melhorar seu crescimento e desenvolvimento econômico. E o risco de eventos climáticos extremos aí, né, devido ao aquecimento global e às mudanças climáticas, também é uma preocupação para a economia? Bom, tivemos no ano passado, né, já uma reunião da COP, né, lá no Egito. O próprio atual presidente já participou, né, não era nem ainda, mas participou. Há uma preocupação mundial no que se refere a isso. E tanto é que agora, com essa nova virada, a gente vai ter novos investimentos na Amazônia. Pelo que a gente percebe, lê, estuda, é um fator, sim, importantíssimo, né? Porque a partir do momento que você não se cuida do meio ambiente, você também sofre outras consequências. Tanto é que o Brasil hoje tem uma previsão muito grande, que a gente chama o crédito de carbono, né? Porque a partir do momento que você tem aí toneladas não emitidas, você ganha crédito como uma ação de mercado de uma empresa, você pode vender, né? Então, quer dizer, o Brasil, pelo que a gente vê analistas e observando, o Brasil tem uma capacidade muito grande de vender seus créditos de carbono, que também já é uma forma muito grande de estar tendo uma receita, né? E, Jamil, a questão também, essa expectativa, né, de um menor crescimento da economia global, como a gente falou, ainda que o ideal seja realmente não ter esse olhar pessimista, né, que você colocou muito bem, ser realista, mas sem necessariamente precisar jogar para baixo. Qual vai ser a influência da guerra entre Rússia e Ucrânia, que a gente sabe que inevitavelmente afeta, né, realmente o aspecto global? Bom, na verdade, a gente já vem sofrendo, né? A Europa, principalmente, outro dia eu estava acompanhando um documentário da Europa, lá da Inglaterra, em que um colega de vocês me disse assim, né, uma jornalista, estava agasalhada dentro de casa,
e ela colocando que, por questão de preço, né, do aquecimento interno e outros, e muito alto, ela estava dentro de agasalho, dentro de casa. Quer dizer, isso não está só acontecendo aí, né? Além disso, a produção depende muito deles, né, do gás. Então, se permanecer, é mais um fator que a gente tem que estar sendo observado, que vai estar aí causando um bloqueio do crescimento, né? Então, a gente espera que realmente isso acabe o mais rápido possível e que, até pela questão da Rússia também, que está com, se não me engano, está com a questão negativa do PIB também. Então, acho que para isso também não é interessante permanecer nesse processo, né? Até a nível político não é bom você ver um PIB decrescente. Então, espero que realmente isso termine logo e possa ter uma outra fase, né? Já com as economias mais respirando melhores por causa dessa crise, né? E a gente ainda vê aí, né, reflexos muito do período do auge da Covid-19, né? A economia, por exemplo, foi afetada devido às restrições de viagens nos últimos anos, que foi um dos vários fatores, né, que a Covid afetou o Brasil e o mundo, né? E mesmo que o Brasil já tenha aí abandonado a política Covid-0, ainda existem aí algumas regiões afetadas e com novos casos e algumas restrições ainda permanecem em vigor. De que forma isso pode afetar esses lugares e o que fazer nesses casos, o que a gente pode olhar nesse sentido, né, voltado para essas questões que ainda reverberam da Covid? Bom, o que nós passamos em relação ao Covid realmente é uma forma de ter uma restrição muito econômica, né? Não só no que esteja o consumo, mas também, se você não consome, a produção também ela cai. As restrições são muito poucas, né? Eu acho que, pelo menos, estou falando a nível que, né, que a gente tem percebido, é de uma recuperação das estratégias da área da saúde, que é a vacinação, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que foi falado, até desde vem do plano de governo anterior, é a retomada, né, da vacinação. A Bolsa Família, acho que vai começar também a atrelar, vai voltar a atrelar a questão da Bolsa à vacinação de crianças. Ou seja, pelo menos internamente, a gente tem verificado que há uma política agora de voltar, né, à questão da vacinação. E a China, acho que também já deu uma abertura também, ela precisou também isso. Parece que também está segurando um pouquinho. Mas, como eu falei, é uma variável tão sem controle ou nada de controle que a gente tem que fazer se adaptar, né? Ou seja, se prevenir, igual está fazendo atualmente. A China também está voltando a se prevenir também. Por mais que já comece um pouquinho de revolta lá dentro, vamos dizer assim, né? De pessoas que têm que passar por isso. Mas já está contornando, já fez a abertura. E essa questão dessa abertura, devido da China melhorar essa abertura, também já dá uma respirada para o restante do mundo, né? Já que ela vai começar a ter um processo melhor da economia. Então, acho que dá uma respirada também, ajuda os outros países, o mundo a respirar melhor. E com essa questão da política, né, Covid-0, realmente o ideal é se antecipar, né, para não esperar que nada aconteça. E o Banco Mundial, ele também observou que algumas pressões inflacionárias, né, começaram a diminuir à medida que 2022 já chegava ao fim, com preços mais baixos de energia e commodities, mas advertiu também que os riscos de novas interrupções de fornecimento são altos, ou seja, inflação elevada pode persistir? Bom, já tinham colocado, né, a questão até do próprio Banco Mundial, de achar que os países estão com muita questão de elevação de taxa de juros, que isso também não é tão necessário no momento, né? Então, quer dizer, essa questão da taxa de juros, eu acho que vai ser uma revisão, né? Os Estados Unidos acho que também já está com a perspectiva de abaixar sua taxa de juros, e isso ajuda os mercados. Bom, é uma preocupação do Banco Mundial, eu acho que tem espaço, pelo menos, a gente vê, não só no Brasil, para baixar um pouquinho mundialmente essa questão da taxa de juros, até porque a moeda precisa circular, né? Então, uma coisa muito prolongada de juros muito altos vai inibir, né, a pessoa de consumir, a empresa de pegar financiamento. Então, quer dizer, eu acho que vai ser uma tendência que tende a ajudar esse ano, né? E a questão como você passou um ano, a pandemia muito fechado, e a questão também da Rússia com a Ucrânia, eu acho que esse momento que, terminando a pandemia, uma recuperação nesse sentido, a partir do momento também você tem uma recuperação lá, porque aí você consegue, né, as exportações e importações advindas, né, com a Rússia, então esse comércio começa a melhorar e a baixar os preços. E, teoricamente, melhora. A questão
que a gente pode falar é o seguinte: a partir do momento que você inibe a exportação para lá, essa mercadoria fica internamente. Então você pressiona baixar o preço interno também. É uma questão que a gente tem que visualizar melhor no Brasil também, é a questão da taxa de câmbio. Como é que vai ficar essa taxa de câmbio? Porque no que está nessa desvalorização da moeda hoje, ela auxilia a exportação, né? Então, quer dizer, você já não consegue importar de outros países para equilibrar o mercado interno, né? Porque estão restrições de oferta. E essa taxa de câmbio permanecendo também, nessa altura, vamos dizer, nessa distância, como é que vai ficar? Então, eu acho que o governo também tende a mexer numa das pernas do tripé macroeconômico, que é nessa taxa de câmbio, e tentar fazer ela reduzir também. Jamil, para a gente encerrar a nossa entrevista aí, fechando com chave de ouro, né? Que pontos que você acha que a gente deve ficar aí atentos para evitar realmente surpresas e prejuízos em 2023? Porque a gente está falando aí dessas questões grandiosas que muitas vezes a gente não para pensar as formas que afetam a gente no dia a dia, mas é bom a gente estar preparado para justamente evitar essas surpresas indesejadas, né? Bom, num processo que a gente chama de uma economia normal, ou seja, né, em andamento normal, vamos dizer assim, já é necessário o processo de você ter a questão de tratar suas finanças pessoais, né? Ou seja, você está pesquisando, você ter dentro do possível, dependendo da sua renda, fazendo, né, suas poupanças, pessoas que gostam de investir, tomar cuidado, né, no que vai investir. E seria isso, é fazer seu planejamento financeiro, seu planejamento, a gente fala muito de planejamento orçamentário, né, da União, do país, mas você fazer seu planejamento também de familiar, pessoal, né, suas receitas, suas despesas, guardando, pesquisando o produto. Eu não, por incrível que pareça, né, eu depois comecei a falar sobre isso, você vai para o supermercado com outra visão. Ontem mesmo já visitei outro, olhando pesquisa, que me indicaram, e eu falei, então tá, vamos olhar assim. Fui em outro supermercado, olhar preço, comparar. E eu acho que dentro do possível, né, quando a renda permite, eu acho que é dentro disso que a gente tem que estar fazendo. Planejamento e informação. Planejamento e informação. E a informação está muito, assim, né, muito aberta, né, não é muito difícil você buscar. Talvez, eu acho que isso é essencial.